A partir de agora, começa o programa Doutor Vinícius Responde, sua revista eletrônica sobre saúde e bem-estar. Doutor Vinícius Responde. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como vai? Tudo bem? Mais um programa Doutor Vinícius Responde e hoje nós vamos falar sobre a terapia do sol. E aí, você sabia que o sol pode te curar de uma série de doenças? Você sabia que antigamente, antes de se utilizar antibióticos, uma das fontes de tratamento era o sol? E agora, como é que nós ficamos? Um país inteiro, um mundo inteiro se defendendo do sol. Devemos usar ou não o sol como remédio para as nossas doenças ou distúrbios? Quero falar um pouquinho da história para vocês. Essa coisa de se tratar através do sol, ela se inicia com os gregos, né? E aí eram, já naquela época, uma das primeiras fontes de tratamento que se existia. E aí todos esses métodos, né, dos raios solares e os seus agentes de radiação ultravioleta, infravermelho, luz invisível, tratavam enfermidades. Até você que talvez use o seu corpo como fonte de laboratório e pesquisa, vai me dizer: você já tomou sol e aí logo em seguida você melhorou teu humor? Você já tomou sol e melhorou a sua performance sexual? Você já tomou sol e você sentiu uma melhora na sua doença física? Então, hoje ainda se usa muito a questão de tratamentos com base em luz e o efeito da luz, como por exemplo a icterícia, que é uma doença do fígado, né? Agora, não necessariamente para curar outras doenças. Você já percebeu que no seu estilo de vida você entra no carro, sai do carro, entra no ônibus, sai do ônibus, entra no elevador, entra no escritório e você não toma sol? Nós não sabemos a consequência da vida moderna e também nós não sabemos ainda a consequência de tanta proteção vendida pela indústria farmacêutica com os seus protetores solares, né? No que isso vai dar. O que nós bem sabemos é que as pessoas não estão conseguindo metabolizar as suas gorduras, as pessoas não estão conseguindo dar cabo em relação a situações metabólicas do organismo, e aí então nós perdemos, né, essa possibilidade, né, desse remédio natural e alternativo. É um tratamento que vai envolver aquilo que não custa nada e que ao mesmo tempo vai fazer com que você produza vitamina D de maneira natural. E aí então, isso se recomenda, né, a questão do estoque dessa vitamina, que na verdade foi vendida para nós como vitamina, mas a vitamina D ela é um hormônio, né, e que vai fazer nutrir todo o teu organismo, inclusive ajudar na metabolização do cálcio. Entretanto, eu quero também ressaltar os perigos quando se tem um excesso de exposição a esses raios ultravioletas. Então, passar horas sob o sol pode sim desencadear irritações, queimaduras e até mesmo um câncer de pele. A maneira mais adequada para você se beneficiar é realmente horários onde você tenha menos exposição. Segundo algumas fontes, o melhor horário para exposição ao sol, né, é o meio-dia. Só que isso não é vendido para nós na faculdade, isso não é vendido para nós na sociedade, né? Qualquer pessoa sabe, né, que o sol é uma fonte rica, né, de utilizações, mas nos é vendido a utilizar o sol em horários onde a exposição possa ser curta e ao mesmo tempo em horários onde a extensão do raio possa ser menor em relação à produtividade. O que eu quero bem dizer é o seguinte: fogão é uma beleza, não é? Mas se você deixar a comida queimar, ele não serve.
Então, assim, usar o bom senso, talvez a exposição alternada, ou como fonte, por exemplo, de uma caminhada, de você usar roupas, inclusive, mais claras para poder ter essa exposição, pode sim trazer muitos sinais para você em relação à cura. Pessoal, essa radiação ultravioleta, ela estimula a produção não só de vitamina D, não só em questão da absorção do cálcio, mas o fortalecimento do sistema imunológico. Muitas pessoas o tempo inteiro estão com doenças e não sabem por quê. Eu não estou dizendo aqui que a causa seja a falta de exposição, mas eu preciso dizer para vocês que a gente tem que desconfiar. Por quê? Porque antigamente existiam solários de tratamento e as pessoas, foi feito muitos estudos em relação a isso, né, de pessoas que se expunham a esses solários, né, e melhoravam. E hoje a gente está percebendo que as pessoas estão menos expostas ao sol e estão piorando. Quando eu falo de piora, eu estou falando de qualidade de vida. Eu não estou falando de tempo de vida. Eu não sei qual é a vantagem de viver muito e viver mal. Mas isso tem uma situação. Quanto menos exposição ao sol, mais sensibilidade em relação à pele. Então, dentro desse contexto, o que eu quero dizer para vocês é assim: esses efeitos imunossupressor, anti-inflamatório, dessa técnica, ele faz com que a gente possa usar menos medicamentos. Ele faz com que a gente possa, talvez, entender o porquê que as pessoas estão tão deprimidas, né? Então, o que eu quero deixar muito claro aqui para vocês é, se você estiver mal, use o sol como alternativa e manda mensagem para nós. Vê o que acontece no teu corpo. Eu acho que a gente tem que desconfiar, né? Não existe uma verdade absoluta. Alguns falam para ter o consumo de iogurte, queijo magro, leite, né? E aí associa isso com a questão da exposição ao sol, né? Outras pessoas demonizam, né? Outras fontes demonizam o leite, né? O fato é que nós temos uma situação prática a ser resolvida, a nossa saúde. E isso é uma coisa que faz com que a gente, de alguma maneira, tenha e precise fazer autopesquisa. O que é bom para mim pode não ser bom para você. Mas o que é bem verdade é que eu indico a helioterapia, que é a exposição ao sol como tratamento. Eu percebo nos meus pacientes mais brancos que a incidência de depressão e de doenças é agravada. Eu tenho inúmeros relatos de pessoas que passaram a se expor ao sol e tiveram maravilhosos resultados. Eu desconfio da indústria farmacêutica nessa questão de venda do produto FPS, o fator de proteção ao sol. Eu, Vinícius, me exponho ao sol, inclusive em altas horas, andando de bicicleta, em viagens. Não sinto nenhuma alteração na minha pele e nem no meu organismo. Pelo contrário, uma coisa que está posta é que a medicina simplesmente parou. O que um médico prescreve lá no IAPOC e o outro que prescreve lá em Harvard é o mesmo produto, ou seja, tem inúmeras doenças onde a gente está rodando em volta do próprio rabo e nada se resolve. Quem nos colocou nesse mundo, né, por algum motivo deixou o sol e deve ter deixado antídotos, né, e remédios naturais, deixou para que a gente possa utilizar. Dá para desconfiar sim, porque a fábrica, os fabricantes de leite, os fabricantes de medicamentos estão ganhando dinheiro com isso. Então, assim, por que não vender e ganhar dinheiro em cima da saúde dos outros? No mínimo, você pode agora estar ouvindo esse áudio e pensar: interessante, quanto tempo faz que eu não me exponho ao sol? Né? E o que é que está acontecendo comigo? Então, a base está aí.
né? É óbvio que se você procurar no Google, você vai ouvir muito mais críticas do que benefícios em relação ao sol, porque existem estudos destas empresas farmacêuticas que se beneficiam da compra que você faz lá na farmácia desse produto. Eu estava falando de Harvard, foi proibido no cardápio da faculdade inteira a utilização de leite. Por que será? E qual é a relação do AVC, arteriosclerose, com toda essa composição em relação ao cálcio? Muitas fontes tratam com extrema gravidade a questão da não metabolização do cálcio e associando isso à diminuição da exposição ao sol. Ou seja, eu tenho a utilização de cálcio, né, de uma forma artificial, vendido aí no rádio, na televisão, prescrito, né, nos consultórios médicos, e uma diminuição da exposição ao sol. Isso pode ser uma bomba para a sua vida. Associando tudo isso à falta de atividade física. Isso tudo se transformando, virando uma bomba no seu corpo, e você adoecendo sem saber, e você indo para o médico e ele tratando sintomas e não tratando a causa. Queridos amigos, eu já observei em relação aos meus pacientes que fazem uso de exposição ao sol, diminuírem pressão arterial. Façam essa pesquisa. Pega o seu aparelhinho de braço na sua casa antes de sair para poder fazer uma exposição ao sol. Sai no seu quintal, afira a sua pressão, faça a exposição ao sol de 20 minutos e depois você volta a ferir de novo e vê o que acontece. Muito cuidado, tem muita coisa envolvida na indústria do dinheiro fácil, que é justamente a venda de produtos químicos. Tudo precisa de uma moderação. Eu estava vendo, eu não gosto de citar nomes, eu estava vendo dois médicos famosos, né, dizendo, né, o quanto a utilização de leite, né, por humanos se faz desnecessária e comprometedora à saúde. E aí então esse médico ele coloca pequenos áudios desse que é contra a utilização do leite, né? Inclusive cita e fala, né, que a vaca não tem fraturas de ossos, né? Os veterinários podem dizer isso daí, não existe uma incidência grande, né, em relação a essa situação, e ela não consome leite, né? Ela consome pasto. E aí então esse outro médico, oponente a essa questão, simplesmente ele fala que é uma loucura, mas ele não diz por que é uma loucura e qual seria a sua sugestão. Ou seja, ele deixa a velha sugestão, né? Utilização de cálcio de meio artificial, utilização de leite, né, iogurte. Eu não estou dizendo para você que eu não tomo leite, eu tomo iogurte, eu adoro queijo. Utilizo isso com muita moderação, mas não para reposição de cálcio. Pesquise as fontes, pergunte para o seu nutricionista, para o seu médico, quais são as fontes de cálcio alternativo. Bom, muito dificilmente ele vai te dizer, né? Porque na faculdade de medicina, que eu também fiz, nós temos 6 horas de aula de nutrição, já falei isso em outros programas. Eu tive algumas informações sobre helioterapia na faculdade de fisioterapia, mas não na faculdade de medicina. Ainda nessa questão do leite, alguns médicos e talvez os pediatras talvez possam saber alguma coisa sobre nutrição envolvendo essa questão do leite, mas dentro da questão dentro dessa questão da neonatologia. Mas aí você vai perguntar, doutor, eu posso congelar o leite e esquentar no micro-ondas? O que ele vai te responder? E muita mãe faz isso.
estou falando do leite materno. Aí a gente vai pensar nessa questão da pasteurização. Em relação a doenças, ok. Mas em relação a todos os outros benefícios do leite integral, que não existe mais os processos químicos que existem até esse leite chegar na sua mesa. Da teta da vaca até a sua mesa. Isso não é leite mais, gente. É uma outra bebida que chamam de leite, mas isso não é leite. Eu não estou trazendo para vocês aqui a solução, tá? Mesmo porque isso é muito perigoso e depende de muitas pesquisas. Tanto é que eu não trouxe situações bibliográficas para vocês, mas estou trazendo o questionamento. O que eu estou é incitando vocês a não ouvirem um lado só. Ah, porque é médico, porque disse eu vou usar. Você também vai ouvir a sua avó, você também vai ouvir a sua vizinha, você também vai ouvir seu coração, você vai pesquisar coisas no Google, você vai ler, você vai ver vídeos no YouTube e você vai chegar a alguma conclusão. Ok? Manda mensagem para nós, 11 99363 9011. Um grande beijo para vocês e até o próximo programa.